Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Déia Fernandes, começando mais uma live nessa sexta-feira, 31 de janeiro. E hoje a live é de extrema importância para os nossos seguidores. Para quem não me conhece, sou Déia Fernandes, advogada, internacionalista, jornalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, e hoje eu vou fazer uma live para a gente discorrer sobre esse tema importantíssimo do coronavírus. Boa noite, Adriana Almeida. Boa noite, meu grande amigo Taborda Carapito, diretamente de Portugal. Nunca falta, está sempre aqui conosco. Muito boa noite, querido. Boa noite a todos que estão ingressando. Peço a vocês que, por favor, curtam esse vídeo, compartilhem tudo quanto é grupo. Boa noite, Isabel, Cecília, vai todo mundo aí entrando. Boa noite, Moisés, Del, o Natan Holanda, muito boa noite. Muito boa noite a todos vocês. Eu peço que vocês também, que ainda não se inscreveram lá no canal Ecoando a Voz dos Mártires, do YouTube, vai lá, corre lá e se inscreve também. Esse vídeo, essa live, eu depois vou lançar lá, assim que terminar, eu estou lançando lá. E o tema dessa noite, eu já estou aqui com ele direitinho na pauta, é muita informação que eu tenho para trazer para vocês. Passei o dia todo colhendo informações e é justamente coronavírus, ameaças e fronteiras. Será que o Brasil sofre algum tipo... Deixa eu ver se eu consigo chamar a Sandeline. Deixa eu ver. Não consigo, Sandeline. Não consigo. Estou tentando te chamar. Boa noite. Acabou de ingressar a doutora Sandeline Moura, mas eu não estou conseguindo... Eu ia ver se ela participava, porque ela tem informações importantes, né? Mas, infelizmente, é muito complicado aqui fazer qualquer coisa pelo meu Facebook, até porque, como eu já avisei para vocês, boa noite, Maurizete Catarina do Rio de Janeiro, cantora, minha querida, muito boa noite a todos que estão ingressando, e eu queria chamar a doutora Sandeline Moura, eu a convidei, inclusive, para a live, porque ela mora no estado de Roraima, e eu tenho informações para trazer de Roraima, né? Será que haveria algum problema em relação a esse novo coronavírus que está aí apavorando o mundo? Infelizmente, eu tentei incluí-la aqui na live, mas não consegui. Lamento, tá, doutora Sandeline? Eu vou aproveitar as notícias, né, as informações que você enviou para mim. Para quem não sabe, a doutora Sandeline é a nossa representante da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, lá no estado de Roraima. E ela colheu algumas informações e a gente ia tentar trocar essas informações aqui, mas não deu. Então, começando, gente, já sem mais delongas, vamos ao assunto principal. Primeiro, como vocês bem sabem, ontem a Organização Mundial de Saúde alertou que esse vírus nunca visto antes, o coronavírus, que é uma variação, porque tem a família aí dos coronas e tal. Eu não vou entrar nesses detalhes técnicos não, tá, gente? Mas esse tipo de coronavírus ainda não se tinha conhecimento e pouco se sabe a respeito dele, apesar da China ter enviado amostras por aí, os cientistas estarem pesquisando, ele está causando um grande alerta, e por isso que a OMS estava fingindo que estava preocupada, porque não se tem ainda uma vacina. Esse vírus, que não foi visto até o momento, ele é espalhado principalmente por tosses e espirros, então no contato com ar há uma possibilidade de transmissão, e ele pode sobreviver em superfícies como mesas e talheres, ou seja, é altamente transmissível esse vírus. Só que a Organização Mundial de Saúde só decretou a tal da emergência sanitária global devido a esse novo coronavírus
na quinta-feira, ontem, né, em Genebra, depois de uma reunião com vários especialistas dos governos que foram atacados. Só que tem um detalhe, e é por isso que esse vídeo tem que ser muito compartilhado, gente. Por dias, eu vou colocar todos os links. Eu não vou trazer aqui, gente, informação que vocês estão vendo por aí. Eu vou trazer tudo que eu posso comprovar, porque, querendo ou não, eu represento uma instituição de direitos humanos, eu não posso lidar com especulações, tudo que eu falo, até por ser jornalista também, eu tenho que comprovar. Né? E apesar de não ser essa a minha área de atuação, a minha área de atuação é violação de direitos humanos no mundo muçulmano e outros temas correlatos, mas como isso é um caso muito grave, envolve fronteira, e o Brasil não está preparado para essa ameaça. Eu já começo dizendo logo que não está preparado. Então, por isso que eu estou trazendo o assunto. Né? Como internacionalista, eu tive condição de levantar fontes para trazer aqui, e por isso qualquer um pode tomar conhecimento, porque não vai ser nada de especulação, ok? Então, vamos lá. O governo de Pequim pressionou a OMS para que essa declaração não fosse realizada. Mas a OMS reconheceu, abre aspas, que eles ainda chamam de surto. Eu tenho cá minhas dúvidas, mas como eu não sou técnica da área, né, eu tenho que ficar quieta. Mas eles dizem que esse surto é sem precedentes, ou seja, a OMS já decretou esse estágio de emergência sanitária global em outras 5 situações de vírus que ameaçaram o mundo inteiro. Só que essa situação, a OMS é que está declarando, não sou eu, ela é sem precedentes. E a entidade também alerta que, aí é que vem o detalhe, gente, ela diz que é sem precedente, não se tem cura, vacina, só existem formas de cuidar dos pacientes, que eu não vou entrar em detalhe agora, que esse não é o problema, mas, apesar da gravidade, gente, o negócio é tão grave que eu passei o dia todo pesquisando só esse assunto. Então, você lendo, inicialmente eram 9.000, hoje, 9.900 casos pelo mundo, com 213 mortos, quando eu estava pesquisando inicialmente. Depois passou para 9.950 casos. E agora à noite, gente, antes de eu fazer essa live, o número de casos já aumentou. Para vocês verem como o negócio é muito, muito grave. Então, agora, à noite, há 50 minutos, eu recebi aqui a notícia de que o número de casos confirmados de coronavírus passa de 11.800. Ou seja, em poucas horas está aumentando de uma forma absurda. E já não são 213 mortos, como nós soubemos até há poucas horas atrás. Já são 250 mortos só na China. É claro que a gente sabe que a China está escondendo dados. Isso a gente não tem a menor dúvida. E desses, isso foi informado agora, diz aqui a notícia fresquinha agora, que são 45 novas mortes na região, contabilizando 259, na realidade, na China, desde o início da epidemia, e outros 988 casos estão sendo investigados. A gente sabe que isso é mentira. A gente já recebeu alguns vídeos mostrando que a situação é terrível. A China já cercou milhões de pessoas, mais de 20 milhões em algumas cidades na China. Só que não é muito complicado a gente imaginar que, com certeza, o número é muito maior. Eu só não posso especular. Entendam a minha posição. Eu trabalho com direitos humanos, e se eu jogar qualquer coisa que possa se imaginar que seja fake news, o meu trabalho é queimado, inclusive em Brasília, e eu daqui a pouco, não vai demorar muito, eu em poucos dias estarei em Brasília, porque eu tenho uma pauta importante lá. Então, eu não posso me queimar, quero deixar claro. Mas a gente sabe que o governo fechado da China não está trazendo informações. A gente sabe que está morrendo muita gente, eles nunca vão dizer o número. A gente sabe que o número de hospitais lá não estão comportando, estão fazendo hospitais às pressas, e é uma situação catastrófica que o país vive. Porém, você
não vai encontrar na grande mídia nenhuma fonte trazendo a verdadeira realidade do que está acontecendo na China. Mas a gente já sabe que é grave. Bom, e aí o que acontece? Essa OMS, por isso é que eu falo do perigo que representa a ONU e o perigo que representa para os países seguirem exclusivamente os protocolos da OMS. O país que quer proteger a sua população não vai seguir os protocolos dele. Até porque, sabe o que a OMS falou? Mesmo hoje, já com esse dado de aumentar já em menos de 24 horas, mais de 26% do número de casos, né? Mesmo com esse aumento absurdo que a gente está vendo, são pelo menos 22 países que já foram afetados por esse vírus. Hoje, Estados Unidos, já são 7 confirmados. Estados Unidos, a gente vai mostrar o que os Estados Unidos estão fazendo. Então, a OMS, sabe o que ela disse? Que não há necessidade de ter restrição de viagens e nem o comércio. A declaração é uma forma de apoiar os países que não teriam a capacidade de lidar com o eventual surto. Isso não é uma declaração de não confiança com a China. Então, gente, entendeu bem? A OMS não quer que os países tomem nenhum tipo de restrição de locomoção em relação à China. Só que ontem, a Rússia já declarou, ela tem pelo menos mais de 4 mil quilômetros de fronteira com a China. Rússia ontem fechou suas fronteiras, tá? Mesmo com toda a restrição de OMS. E a gente vai entrar em fronteira aqui hoje, o negócio é sério. Rússia já fechou. Ontem, a Itália impediu que um navio com suspeitas de pessoas portando o coronavírus aportasse, as pessoas descessem. Eles tiveram que ter certeza que no navio tinha 6 mil pessoas e mais mil tripulantes. Então, para vocês terem uma noção de como está o negócio. Aí, vou falar já o que os Estados Unidos fizeram em relação a isso. Então, ainda bem, a OMS, ela disse que não pode haver restrições, e ela ainda disse o seguinte, que vai questionar, olha o abuso, estamos falando, gente, de um caso gravíssimo, vocês que viram os vídeos aí pela internet, porque, entendeu bem, o negócio é grave, sabe por quê, queridos? Apesar de ter toda uma série de protocolos, essa doença também pode ser assintomática, ou seja, não apresentar sintomas. Tem pessoas que apresentam febre, tosse, né? E outros, aí na parte mais aguda, aí já tem problema sério de respiratório, mas inicialmente, prestem atenção, inicialmente o coronavírus lá na China, ele foi identificado como uma pneumonia. Então, entenda bem, é um vírus tão perigoso, tão terrível, tão multifacetado, que isso pode confundir as autoridades de saúde com outros vírus existentes, de gripe, de pneumonia. Olha como o negócio é sério. Então, se é difícil identificar esse vírus, não é fácil, tá? Tem testes específicos e ele também é assintomático em alguns casos. Eu pergunto, como pode a OMS dizer que não há necessidade de restrição em relação às fronteiras? Gente, isso é um absurdo. Aí eu pergunto, gente, olha só, a OMS disse que estava preocupada com os países sem capacidade para lidar com a doença. E eu posso afirmar, sem medo de errar, e eu vou trazer os dados aqui, vou colocar os links todos, que o Brasil não tem condição. E quando eu falo isso, quero já deixar claro, porque tem um pessoal aí que é meio, sabe, extremista, eu quero deixar claro, não estou acusando o Bolsonaro porque ele recebeu uma estrutura destruída de saúde pública e ele está tendo que remontar isso tudo. Em um ano ninguém resolve nada. Então já vou deixando claro isso para ninguém vir jogando pedra aqui em cima de mim, ok? Eu só vou trazer dados e mostrar que a questão é séria e que, infelizmente, o brasileiro ainda não entendeu isso, que é muito grave. Então, a OMS diz que não tem restrição. Por quê?
Gente, dane-se se o coronavírus entrar lá pela África, pela América do Sul, em países pobres, lá pela Venezuela. Dane-se. O importante é que as potências que têm condição de efetuar um bom controle, e isso quer dizer também fechamento de fronteira, essas nações vão fazer isso e não vai ter problema nenhum. Sabe por quê? Se a OMS pensasse direitos humanos, ela pensaria o seguinte: acima da questão comercial, econômica da China, que eles estão desesperados, está a vida das pessoas. E o certo seria fechar a fronteira sim. Vamos lá, continuando. Então, a OMS ainda vai questionar, ou seja, se o Brasil resolver fechar a fronteira ali com a Venezuela, ali pelo pessoal ali que vem da Guiana, sabe? O Brasil preocupado com Manaus, que entra e sai chinês igual a água ali em Manaus, entendeu? Se o Brasil colocasse um sistema de controle para entrada, como os Estados Unidos estão fazendo, a ONU não ia deixar. E como, por enquanto, o Brasil está seguindo a agenda de imigração em massa da ONU, me perdoe, mas eu não acredito que o Brasil vai bater de frente com a ONU em relação a isso. Então, a OMS, preste atenção, brasileiro, não quer que feche fronteira nesse caso, apesar de ontem a Rússia já ter fechado. Bom, mas, aliás, diz aqui, abre aspas, tá, OMS, esse não é um exemplo a seguir, ou seja, as restrições, né? Ela diz que a OMS que vai questionar restrições que países optem por colocar e pedir que governos provem cientificamente o motivo de eventuais barreiras. Gente, eu pergunto para vocês, é preciso provar cientificamente que há um perigo sério se não fosse perigo sério, não ia ser decretada essa emergência global, essa emergência sanitária global, entende? Então, eles querem motivos científicos sérios quando ninguém conhece ao certo esse vírus. Quando até a forma de transmissão pode ser mutante. Isso já vários especialistas dessa área de epidemiologia já trouxe. Mas continuando aqui. A declaração da OMS ocorreu uma semana depois da Agência de Saúde da ONU alertar que era cedo demais para decretar a emergência. Gente, era muito cedo. A situação da China, um caos há uma semana atrás, a gente sabe disso, mas como isso envolve isso? Como a China é uma potência, dane-se o mundo. Não vamos decretar estado de emergência. Isso é o que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Então, e outra coisa pior. Quando o chefe dessa OMS esteve lá na China, que ele foi lá para provar que estava tudo bem, ele foi lá na China, muito bem, com os paramentos, né, com todos os equipamentos necessários, né, para não ser contaminado, mas ele esteve lá, e sabe o que aconteceu, gente? O chefe da OMS elogiou o governo chinês, entende? Disse que a OMS tem plena confiança no trabalho feito pelo presidente da China. Ai, que coisa linda! Olha, gente, o absurdo, elogiou o que a China está fazendo. Aliás, a gente sabe realmente o que a China está fazendo? E o que significa esse estado de emergência? Segundo a própria OMS, significa que os países com casos já confirmados, olha só, estado de emergência, olha o que é. São os países confirmados, tá? Os países confirmados, os países com fronteiras com a China e mesmo aqueles apenas com ligações aéreas terão de adotar medidas de controle. E para países como o Brasil, os aeroportos, os portos precisam realizar um intenso controle. Há também recomendações detalhadas de protocolo sobre o que fazer com os casos suspeitos. É controle, tá, gente? Bastou controle e resolve. Uma doença que demora 14 dias
para se manifestar uma doença que pode ser assintomática e acham que há controle se não passar por fechamento de fronteira, se não passar por proibição de que entre no Brasil, porque toda a China já é considerada uma zona de transmissão da doença, segundo a OMS. Toda a China, não é só o Wuhan, não, o lugar lá onde aconteceu a primeira manifestação desse vírus, é toda a China. Então, olha o absurdo da OMS, basta ter controle. Imagina o controle, né? Imagina o controle. E hoje são apenas 32 países, de um total de 194, que estão conduzindo um monitoramento de quem entra em seus territórios. Gente, isso tem tudo para virar uma desgraça global. De 194 países, só 32 estão monitorando quem entra no seu território. Olha o absurdo. E aí tem brasileiro que não está preocupado com o carnaval, e o próprio Ministério da Saúde já deixou claro que, gente, está tudo bem, pode curtir carnaval porque não há risco, né? Não há risco a nível de população, que o Brasil diz que tem como resolver se ocorrer casos da doença aqui do Brasil. O Brasil insiste nessa retórica. Bom, mas vamos falar como os Estados Unidos estão enfrentando a doença, porque é assim que eu vejo que deve ser enfrentada e que não seria impossível enfrentar dessa forma. Aliás, a imprensa já está lá no Bolsonaro pressionando em relação a isso, né? Não porque está preocupada com o povo, a gente sabe que não é isso, é porque quer arrumar uma forma de colocar o Bolsonaro numa situação complicada. Lá nos Estados Unidos já são 7 o número de pacientes confirmados com essa doença. O presidente já tomou a medida, as autoridades de saúde já declararam que o surto de coronavírus é uma emergência de saúde pública nos Estados Unidos. A gente às vezes lê, tá, né? Literal. Nos Estados Unidos, entendeu bem? Estados Unidos, que a gente sabe que é top, já declarou emergência de saúde pública. E olha a ordem lá que veio de Trump. Os estrangeiros, exceto aqueles que têm parentesco, né, com os americanos, eles serão impedidos de ingressar nos Estados Unidos se tiverem visitado a China nas últimas 2 semanas. Isso a partir de domingo. Todos os voos da China serão encaminhados apenas para 7 aeroportos. Olha a preocupação dos Estados Unidos. Vocês acham que Trump ia se preocupar se isso não fosse muito grave, gente? Está aqui. As pessoas que estiveram nessa província, lá em Wuhan, elas dentro de 2 semanas, quando elas voltarem para os Estados Unidos, essas que estiveram lá nessa região, ficam de quarentena obrigatória. Não volta para casa enquanto não passar por quarentena. As pessoas que retornarem de qualquer parte da China, não é só da cidade, também vão ter que ficar em quarentena em casa por até 40 dias. Funcionários lá dessa área de saúde dos Estados Unidos emitiram essa quarentena federal por 14 dias a todos os 195 passageiros evacuados de Wuhan. É a primeira vez em 50 anos que a agência precisa emitir uma quarentena federal. Amados que estão me assistindo, por favor, vocês acham que uma potência como os Estados Unidos, que tem uma rede hospitalar que a gente imagina que seja boa, só imagina, né? Eu tenho uma ligeira impressão, pela primeira vez em 50 anos, declara uma quarentena federal. Então, o negócio é grave, não é brincadeira, tá? Desde quinta-feira, os casos do coronavírus aumentaram 26%, e agora eu já dei o último dado para vocês. E outro detalhe importante, por que a gente tem que se preocupar com as nossas fronteiras, queridos brasileiros?
Porque, segundo a autoridade de saúde do estado, lá dos Estados Unidos, é possível que alguém possa dar no resultado, no exame, no teste, né, um teste negativo para o coronavírus antes de desenvolver sintomas, mas adoecer mais tarde. Gente, vocês têm noção? A pessoa faz o teste para saber se tem o coronavírus. Deu negativo. Então entra. Você não parece ter sintoma? Entra. Você fez o teste porque tu tá com uma tosse estranha? Ah, não deu, não deu. Você fez o teste, não deu. Entra. Gente, vocês têm noção da gravidade que representa esse novo vírus do mal que está por aí? Tá? Então, tá aí. Por isso que o Trump tá doido. Ele sabe o motivo disso, né? As autoridades chinesas reagiram ao comunicado do Trump dizendo que essa era uma resposta inadequada. Então, vocês acham que os Estados Unidos vão perder dinheiro, porque eles estão perdendo dinheiro com isso, né? Tem todo um suporte financeiro que não é barato, à toa, é só para fazer graça com a China. Bom, eles dizem que o coronavírus está sob controle. Depois eu vou trazer aqui a nota da China, que foi encaminhada aqui. O governo, no site oficial, trouxe a nota. Lá nos Estados Unidos já são 168 casos que estão sendo investigados por causa desse coronavírus. E vamos agora, né, para o Brasil. Qual é a situação real do Brasil? Gente, eu fiz questão, como jornalista, não especialista nesse tema de saúde, sou analfabeta e ignorante. Então, o ignorante vai nas fontes, como jornalista. Eu fui nas fontes que são públicas. Fui lá no Ministério da Saúde ver o que está se falando sobre isso. Entrei em todos os links que tinham lá, ok? Então, numa dessas informações que eu consegui lá, eu tomei conhecimento que na quarta-feira foi instalado o Centro de Operações de Emergência nível 1, que o objetivo é preparar a rede pública de saúde para atendimento em havendo casos. Hoje, cedo, tinham dito que eram, se eu não me engano, 9 casos. Agora à noite já aumentou para 13. São 13 casos suspeitos de coronavírus. E diz lá o Ministério da Saúde que, se for necessário, o Brasil estará preparado para enfrentar o vírus. Eu não acredito, aqui entre nós, tá? Na página do Ministério da Saúde, eles também dizem que vão postar diariamente a atualização. Aí diz que, como a OMS, a Organização Mundial de Saúde, considera todo o território chinês como área de transmissão ativa do vírus, e que são já milhares de casos confirmados na China, o Brasil está seguindo um protocolo que já foi definido pela OMS. O protocolo de bagunça, o protocolo de dane-se, é esse o termo. O protocolo da OMS é esse, dane-se os países, porque a gente não pode mostrar a gravidade da questão, porque a grande potência, a China, faz biquinho. Por isso que a gente elogiou a China. Então, qual é o protocolo que o Brasil então está seguindo da OMS? É o seguinte: em apresentando a tal da síndrome aguda respiratória, ou seja, as pessoas que tiverem um quadro de febre ou apresentarem sintomas dessa doença e que vierem da China, que tem que vir da China, pode ser considerado um caso suspeito. Aí o que o Ministério da Saúde pediu? Para o brasileiro evitar a China. Gente, é muito pouco, né? Mas vamos lá. Além disso, o Ministério da Saúde disse que vai alugar 1.000 leitos de UTI para suspeitos, para os casos suspeitos. Gente, 1.000 leitos, se bem que pode aumentar isso também. Só que sabe quando é a expectativa de que a licitação seja concluída? Olha como o Brasil é maravilhoso, gente. Olha só que lindo. Se a gente precisar mesmo de leitos de UTI. A licitação, isso é culpa da estrutura de legislação do Brasil,
em 40 dias. É isso mesmo. Vírus que já está circulando aí pelo mundo. A gente está nas portas do carnaval, né? E vai ter carnaval, porque se no ano passado, com mais de 200 mortes, com uma região inteira comida pela lama, o brasileiro não quis deixar de sambar, você acha que vai deixar de sambar agora por um vírus? Não vai deixar de sambar, que entre nós. Então, em 40 dias, a gente, de repente, vai ver esses leitos. Isso por culpa da nossa legislação caquética, que não está nem aí para a saúde pública, graças aos nossos queridos parlamentares, que estão muito preocupados conosco. Aí tá, essa é uma das notícias, e eu também vi a entrevista do secretário de Vigilância e Saúde, Anderson de Oliveira, que está lá no Ministério da Saúde. Gente, dói na alma ver o que ele falou. A sorte é que agora nós já temos notícia de que o Bolsonaro já se manifestou, vou trazer tudo para vocês, ok? Não fiquem nervosos. Mas ele, o que ele disse, que aí ele fala como o vírus é transmitido, aquela coisa toda, diz que os estados e municípios estão preparados para identificar o vírus e fazer notificação. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu ficar quieta. Aí foi perguntado a ele quais eram as principais ações do Ministério da Saúde para impedir que a doença se espalhe. Olha a resposta. Vivemos numa aldeia global. Legal, meu amigo. Isso é novidade, né? Aldeia global, legal. Não tem condições de colocar o Brasil com uma redoma de vidro que vai impedir a entrada do vírus. E nenhum país vai impedir a entrada do vírus. Não sabemos quando vai entrar. O querido Anderson, os estados, a Rússia já está trabalhando, fechando fronteira. Estados Unidos, além, eu esqueci de falar para vocês, mas além dessa questão dos chineses ou quem veio da China não entrar nos Estados Unidos, né? E os próprios americanos terem que passar por quarentena, além dessa questão de restrição que a OMS não quer, as principais companhias aéreas norte-americanas não vão fazer voo para a China. Vocês estão entendendo? Não vão fazer voo para a China. Algumas vão operar só até o dia 20, ou melhor, algumas vão operar a partir do dia 28. Tem empresa que só em abril. Vocês estão tendo noção? Empresa vai deixar de ganhar isso aqui porque não os Estados Unidos estão apavorados com esse vírus. Aí vem esse senhor dizer, não, nenhum país tem como impedir. A gente até sabe que, em tese, não tem. É difícil, um vírus, a gente sabe. Mas existem posturas para tentar impedir. E os Estados Unidos e outros países, alguns países, tem outros países que as companhias aéreas também já decidiram evitar voo lá para a China. Mas ele falou que não tem problema nenhum, né? Ou melhor, que isso é impossível. Aí ele continua dizendo que ele elaborou e ativou um plano de emergência que existe há anos e fez um plano de contingência que tem 3 níveis. Aí olha que bonitinho, o país que está preparado. E quero deixar claro novamente, essa estrutura o Bolsonaro herdou de governos anteriores, e em um ano não se resolve isso, tá? Aliás, eu não tenho nem pesquisado como é que está a pasta do Ministério da Saúde. Então, eu seria leviana se eu dissesse que o Mandetta é um incompetente, tá? Mas eu posso afirmar, pelo que eu estou olhando, que o Brasil não tem condição e o negócio vai ficar muito feio se esse vírus realmente aparecer aqui em terra tupiniquim. Olha o que ele disse. Sabe qual é a instituição, a única instituição no Brasil que estava preparada para bater de frente com esse vírus? É a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Ela está equipada para fazer os testes específicos. O Brasil é um país continental, né, gente? Imagina esses testes chegarem lá em Roraima. Lá em Roraima, vocês têm noção, gente? O tempo que vai demorar... Gente, é loucura, sabe? É loucura. Mas ele fala que 2 outros laboratórios, inclusive 2 em São Paulo, os 2 são em São Paulo, legal, hein? E como é que fica Piauí, Ceará, blá, 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 e o Sul e tal? Um é o Adolfo Lutz, lá em São Paulo, tem um outro lá em São Paulo. Ou seja,
para enfrentar essa ameaça, o Brasil só tem hoje, atualmente, agora, a Fiocruz e mais 2 que vão ter condição de fazer esse teste, né, para identificar o vírus, e tem parceiros, segundo essa autoridade de saúde, tem mais alguns parceiros que farão teste muito eficiente, que é preciso, ou seja, todos os estados têm capacidade de fazer teste laboratorial para descartar os vírus que a gente conhece. Ou seja, não vai ter certeza se é ou não vírus, vai fazer por uma coisa assim de vamos descartar, não é pneumonia, não é tuberculose, não é isso. Não é... Vocês entenderam? Para esse país continental, só 3 laboratórios estão preparados para os testes. Se isso virar uma epidemia no Brasil, a gente está lascado. Mas continuando, aí ele falou que para ninguém se preocupar, porque vai dar tudo certo, porque em outros casos de transmissão de vírus, ele usou isso, esse cara veio de outros governos, tá? Ele veio de outros governos, enfim, tal. E ele disse que usou isso com Zika, ele usou com a pandemia HN1, deu tudo certo. Queiram os anjos do céu que dê tudo certo. Porque eu quero mais é que dê, que eu não quero que ninguém fique doente nem morra aqui no Brasil por causa disso. Mas já são 13 casos suspeitos no Brasil, isso até as 12 horas de hoje, então a gente não sabe se já está surgindo mais algum aí. Esses casos se enquadram na atual definição de caso suspeito, né? Segundo os protocolos da própria OMS. Esses casos suspeitos estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde, parabéns ao Ministério da Saúde por isso. Os casos são 1 no Ceará, 1 em Minas, 1 no Paraná, 2 no Rio Grande do Sul, 1 em Catarina e 7 em São Paulo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção para um país que falou que está preparado, tá? Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Eu não estou nem lendo o que vocês estão escrevendo, porque é muita informação para trazer, ok? Quanto isso, eu estou trazendo tudo direto do Ministério da Saúde, tá, gente? Aquisição de insumos. O Ministério da Saúde diz, durante uma entrevista coletiva que foi feita hoje, o secretário executivo do Ministério da Saúde disse que publicará um edital de processo de aquisição de equipamentos de proteção individual no Diário Oficial da União para garantir que não falte insumos para atender profissionais de saúde em caso de emergência de saúde pública. Dentre os materiais estão máscaras cirúrgicas, protetores faciais, gorros, máscara, gel e etc. Né? Ele diz ainda que se houver falta desses insumos no mercado nacional, vai buscar no mercado internacional. Querido brasileiro que está me assistindo, você sabe como é que está o UPA, né? O pessoal, principalmente do Rio, né? Como é que está o UPA, como é que está a clínica da família. Os hospitais públicos têm insumos para atender a população com os nossos problemas do dia a dia, problemas de saúde. Imaginem uma desgraça dessa. E outro detalhe, se faltar insumo, vai recorrer ao mercado internacional. Até isso chegar, gente, tem gente que cai morta com essa desgraça desse vírus. Isso é questão muito séria. Então, eu sei que é uma estrutura herdada, mas é uma estrutura que, se houver realmente uma epidemia, não vai funcionar. Aí ele fala de mitos e verdades. E aqui que eu achei, assim que eu fiquei abismada com o que eu li lá no site do Ministério da Saúde. Aliás, quem quiser informações, vamos aqui, utilidade pública, porque tem muita fake news sendo divulgada sobre isso, é um absurdo, então eu vou passar para vocês o WhatsApp, se vocês quiserem confirmar as informações que estão sendo prestadas, inclusive as minhas. Muito embora eu estou tirando tudo aqui de jornais internacionais, jornais do país e também do Ministério da Saúde. Mas é o prefixo 61 para quem quiser o WhatsApp para saber qualquer coisa sobre esse vírus. 99289-4640. Se você quiser, acessa ele lá que eles vão te dizer. Mas eles estão falando do cuidado com as fake news. Ele falou de carnaval. Vejam o posicionamento oficial, tá, do nosso Ministério da Saúde em relação ao carnaval. Gente, carnaval é aquela coisa, qualquer um perde eleição se não tiver carnaval. Até entendo isso, tá? Não vou reclamar, não. Mas olha o que diz.
Confira abaixo alguns mitos sobre o novo coronavírus. A lista de todas as fake news já avaliadas pelo Ministério encontra-se no site, aí fala o site. E uma das fake news, segundo o Ministério da Saúde, é a questão do carnaval, tá? Ou seja, gente, eu acho que eu vou dizer agora para vocês uma fake news minha, porque eu afirmo e assino embaixo, o carnaval é porta aberta para coronavírus, mas o site do Ministério da Saúde já está dizendo que eu estou mentindo. Então, eu quero confessar que eu estou trazendo uma fake news para você, porque o site do Ministério da Saúde diz o seguinte, aí ele pega, abre aspas, carnaval será a porta de entrada do novo coronavírus. Aí eles refutam isso. No momento, não há comprovação que o novo coronavírus esteja circulando no Brasil. Claro, são só 13 casos suspeitos e a gente tem fronteiras abertas lá no norte, mas está tudo bem. Vamos lá. Portanto, não há precauções adicionais recomendadas para o público em geral. O isolamento só é recomendado para os casos suspeitos da doença, que atendem à definição disponível no portal do Ministério da Saúde. Vocês entenderam? Curtam bastante o carnaval. Gente, vão para locais com muita aglomeração, tá? Ainda que turistas venham da China ou desses 22 países que têm casos confirmados de coronavírus. Lá nos Estados Unidos, né, já tem 7 confirmados, mais de 100 lá em investigação. Então, tudo bem, gente. Curtam bastante o carnaval, ainda mais um vírus que pode ser assintomático ou dar negativo no teste e depois apresentar os sintomas. Curtam bastante o carnaval em locais fechados, em locais também abertos. Beijem bastante, aproveitem os estrangeiros que estão vindo aí. Beijem bastante. Vamos pular bastante, gente, porque o Ministério da Saúde acaba de dizer que é só seguir as recomendações e está tudo resolvido, né? Brasil que recebe milhares de pessoas vindas do mundo inteiro para a grande festa do carnaval. Gente, olha, sem comentário. Se alguém me vê como extremista em relação a isso, desculpa, mas eu estou aplaudindo o Trump, porque nesse caso o Trump está preocupado com o povo dele, né? Eu acho que trazer pessoas agora de outros países sem nenhum tipo de controle eficiente em relação a essa doença e sem a gente ter a saúde pública preparada para isso, tá? Mas eu sei que a questão envolve a questão política, e essa esquerda que está agora apontando o Bolsonaro é a mesma que vai apontá-lo se não tiver carnaval aqui. Eu sei que é muito complicado, mas eu tenho que trazer o que eu penso. Eu não sou moldada pelo que as pessoas pensam. Bom, mas agora, algumas horas atrás, antes disso, também outras informações. Eu vou colocar aqui, gente, todos os links. Tem muita informação vinda do Ministério da Saúde, mas, assim, se eu for colocar tudo aqui, pelo amor de Deus, vai ficar complicado, né? A OMS diz que quer preparar hospitais de todo mundo para o vírus, tá? Ela quer preparar. Vocês estão acreditando nisso? Legal. Eu vou colocar o link aqui para vocês. A Agência Brasil esclarece sobre dúvidas desse vírus. Eu vou colocar aqui. Para quem tiver dúvida e tal, eu vou colocar. A Fiocruz, essa notícia é importante. Olha só, gente, que bonitinho. Olha que bonitinho. A notícia que eu tenho, tudo de site oficial. A Fiocruz recebeu material genético para apurar teste de coronavírus. Sabe quando isso aconteceu? O vírus fica lá incubadinho 14 dias. Sabe quando a Fundação Oswaldo Cruz, que é a que tem o material dado pela OMS, ok, gente? Ela recebeu só no dia 30, ou seja, ontem, tá? E as amostras vieram de Berlim, foram trazidas pela Organização Pan-Americana de Saúde, que representa a OMS aqui no continente americano, tá? E entendam bem, é o laboratório da Fiocruz que está recebendo a amostra dos casos suspeitos para garantir a qualidade dos testes.
Ela vinha até ontem fazendo os testes, principalmente que eles chamam de testes diferenciais, em que se descartava o coronavírus a partir da testagem de outras viroses já conhecidas, mas como chegou ontem o material, ela vai ter agora o teste específico. E os pesquisadores do Instituto Adolf Lutz, lá de São Paulo, e do Evandro Chagas, do Pará, perdão, falei que dois eram de São Paulo, me enganei. Um dos institutos, são 3 no Brasil, que estão com esses testes, né? Um é no Pará, não é em São Paulo, como eu falei, que é esse aqui, Evandro Chagas. Eles estiveram hoje, na Fiocruz, para conhecer os protocolos. Hoje, deixa eu ver que dia, hoje, peraí, se foi hoje ou ontem. Foi ontem, né? Na realidade, eles estiveram ontem. Só ontem, gente. O negócio está rolando desde dezembro, final de dezembro. Aí eles estiveram ontem para conhecer os protocolos e preparar seus laboratórios para realizar os testes em suas regiões. Como o treinamento começou hoje, data de ontem, né? A Fiocruz deve continuar a ser o laboratório de referência para todo o país. A partir do momento em que as amostras chegam na fundação, é possível concluir os testes entre 48 e 72 horas. Vocês estão vendo como a situação é séria, gente? Para quem quer sambar o carnaval, é muito séria, não é não, gente? É muito séria. Bom, eu vou colocar os links disso tudo aqui para vocês, vou colocar o que a China fala, porque é tudo mentira mesmo, não vale a pena, vai estar o link que vocês vão poder ler. Mas vamos agora à imprensa caindo de pau no nosso presidente, né? Que não fizeram isso no tempo de Lula, né? No tempo de Lula, de Dilma, todas as viroses que o Brasil passou, ninguém quis pegar brasileiro em lugar nenhum, né, gente? Cá entre nós. Vocês viram alguma preocupação da imprensa? Vai lá correndo pegar brasileiro nessa região que nunca. Mas agora o Bolsonaro está pagando o preço de representar um governo aqui de direita. Então, os jornais estão dizendo, Bolsonaro diz que não traz brasileiros da China porque custa caro e não há lei de quarentena. Detalhe, má fé, inclusive aqui da própria Manchete, como tudo que eles fazem aqui, né? Tudo na Manchete. Na Manchete traz de uma forma que não representa a realidade. Então, hoje, o governo Bolsonaro está dizendo que está estudando estratégia para buscar os brasileiros que vivem na China. Ou seja, o Bolsonaro está estudando o assunto, porque realmente não é fácil, a gente é altamente burocrático, tem leis que impedem de fazer muita coisa. Então, não é o que a imprensa falou ali na Manchete, né? O G1, né? Mas ele está estudando essa questão desses brasileiros que vivem na China e não tem como voltar. O presidente diz que precisa resolver entraves diplomáticos, jurídicos, orçamentários para que socorra. Ele se reuniu hoje no Palácio da Alvorada para discutir essas estratégias em relação aos brasileiros que correm risco lá na China e que participaram dessa reunião, o ministro da Saúde, o ministro das Relações Exteriores e também o da Casa Civil, que a imprensa toda disse que ia cair, não caiu, né? A imprensa adora fake news. Aí, abre aspas para as palavras do presidente. Custa caro um voo desses. Na linha, se for fretar um voo acima de 500 mil custo, 500 mil dólares. Pode ser pequeno para o tamanho do orçamento brasileiro, mas precisa de aprovação do Congresso. Então, o PSOL, que está batendo pesado no presidente, podia tomar a frente com o Rodrigo Maia, né, para fazer uma lei aí correndo para mudar esse problema aí de aprovação do Congresso em casos emergenciais como esse. Então, a imprensa disse que o Bolsonaro não quer ir buscar, não quer mandar buscar porque custa caro. Mas lendo a matéria e vendo o que ele falou, a gente vê que ele está com dificuldade porque tem barreira orçamentária. Olha como a imprensa é perversa, mentirosa. O presidente não vai editar medida provisória em relação a isso, foi decisão dele. Foi enviada uma nota essa noite
pelo Rodrigo Maia, que agora está querendo aparecer com isso, dizendo o seguinte, que se esta for a decisão do governo, e o governo entender que existe urgência, e ele concorda que existe, o governo tem instrumentos para organizar o orçamento. Que se dane o governo, né? Maia também diz que se reuniu com o ministro da Saúde na última semana e colocou a Câmara à disposição para ajudar com medidas adicionais exigidas para uma eventual epidemia. O Maia está preocupado só... Se tiver uma epidemia, a gente dá um jeito. É isso que o Maia está trazendo, né? Aí vamos falar sobre a questão da quarentena. Além dessa questão do custo da operação de trazer esses brasileiros que estão lá na China, de volta para o Brasil, que estão na China no local. Mas tem um detalhe, gente. É sério o negócio, porque não são só os brasileiros que estão na região de Wuhan. São os brasileiros que estão o certo, né? Seria em relação aos brasileiros que estão em qualquer parte da China, porque, segundo a OMS, todo o território, está... ele está, na realidade, levando risco para todos aqueles que estão ali. Todos eles são, ou melhor dizendo, são considerados, todo o território da China é considerado uma área de transmissão do vírus. Difícil sair, né? Que enrolação essa minha, mas enfim. Então, além do problema do custo da operação, porque abrange toda a China, e a China é gigantesca, então a situação de Bolsonaro é difícil, ou vocês não concordam? Além disso, há lacunas na legislação brasileira que podem dificultar o processo. Bolsonaro disse que o Brasil não tem normas vigentes sobre quarentena. Seria preciso criar parâmetros nesse sentido. Aí abre aspas para o presidente. Ao trazer brasileiro para cá, a nossa ideia é colocar em um local para quarentena, mas qualquer ação judicial tira de lá. Se lá temos algumas dezenas de vidas, aqui temos 210 milhões de brasileiros. Então, é uma coisa que tem que ser pensada, conversada antecipadamente com o chefe do Poder Judiciário, conversando com o parlamento também. Bom, mas então eu não vou entrar mais em detalhes dessas questões aqui, né? A gente já viu o que o Bolsonaro falou a respeito, mas vamos para... Quer dizer, então tem realmente óbices em relação a isso, mas, entenda bem, Bolsonaro deixou claro, a gente tem que pensar nos brasileiros que estão aqui, nos 210 milhões. Então, pensando nesses brasileiros, eu quero trazer umas informaçõezinhas assim básicas para vocês do risco que a gente está correndo. A Guiana está em alerta máximo para o coronavírus. E as autoridades de saúde lá de Roraima, que está totalmente destruída... Entendeu bem, queridos? Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu preferia que a doutora Sandelane Moura estivesse aqui falando sobre isso, porque ela conhece melhor, muito melhor do que eu. Mas a rede pública de saúde lá em Roraima está um caos, ok? Está um caos. E os venezuelanos estão tendo prioridade no atendimento em relação aos brasileiros. Eu já falei até sobre isso aqui, que teve parlamentar elaborando lei para dar prioridade a brasileiros ser atendido nos serviços públicos. Um parlamentar de Roraima elaborou um projeto de lei para que se obrigasse em Roraima a rede pública dá prioridade ao brasileiro em território nacional. E por que ele fez isso? Porque ele sabe, como o Roraima sabe, que os venezuelanos, haitianos, quem vier do estrangeiro, né, de fora, tem prioridade em relação ao brasileiro. Só que a lei é inconstitucional. Só que a lei bate de frente com a lei de imigração e Roraima continua as moscas. Só que além do problema da imigração em massa, destruindo a estrutura pública de Roraima, tem mais esse problema da ameaça de coronavírus, né? E o estado de Roraima é hoje o estado, sem dúvida, mais ameaçado pelo vírus. Por quê? Fronteiras abertas. Só por isso. Então, eu vou colocar aqui uma matéria para vocês, falando sobre essa situação, e o risco de entrada do coronavírus pela fronteira com a República
da Guiana. Não é só Venezuela, Guiana. O jornal Guiana Times noticiou na quarta-feira, 29 de janeiro, que o país estava em alerta máximo em seus portos e estão sendo monitorados pelas autoridades de saúde locais. Nós estamos usando os protocolos da OMS, ou seja, porcaria. Eles estão super preocupados com essa questão do coronavírus. E o problema da Guiana é que tem muito chinês lá. Há uma entrada e saída muito grande de chineses e que, inclusive, vem para o Brasil pela Guiana. Então, não tem perigo, gente. As nossas fronteiras estão super abertas, vem um monte de chinês lá pela Guiana, mas está tudo certo. Aí eles falam aqui que no município roraimense de Bonfim, na fronteira com a Guiana, as autoridades de saúde locais estão se mobilizando para informar a população com orientações preventivas contra o vírus. Gente, os hospitais de Roraima não estão conseguindo atender a população por causa da grande busca de atendimento de venezuelanos. Vocês acham que esses hospitais têm condição de fazer esse tal de controle, até que eles chamam de prevenção, em relação ao pessoal que está vindo da Guiana? Se você acreditar nisso, beleza, cada um com seu cada um, né? Eu respeito o que você acredita, mas eu não consigo acreditar. Outro detalhe, vamos entrar agora. Meu pai, eu vi aqui, deixa eu só separar. Cadê? Tá. Aí vamos aqui para o estado de Roraima. Por conta da aceleração do contágio da doença, é lógico que Roraima está preocupada com a sua faixa de fronteira e com a grande circulação de turistas e visitantes na região. Só que tem um detalhe: quem vive em Roraima sabe que tem uma parte da fronteira que ainda tem controle, né? A parte oficial. Mas tem a oficiosa, onde entra muito venezuelano. Aliás, gente, olha só, em tempo de coronavírus, e quem não sabe, a China tem muitos investimentos lá na Venezuela. Inclusive, o sistema bancário da China está praticamente na mão da Venezuela. Tem hidrelétrica, não, tem petróleo, que a China, a Rússia, esses países estão tudo lá envolvidos. Então, tem muito chinês também lá na Venezuela, tá? E o que acontece? São 500 venezuelanos entrando lá em Roraima por dia, tá? É isso que se sabe, fora pela fronteira oficiosa. Temos também os haitianos, já são milhares entrando lá na Guiana, entrando lá, como é que se diz, em Roraima, e as pessoas estão achando que lá em Roraima vai ter condição de se impedir que o vírus entre. Vamos acreditar que vai. Então, a titular da pasta municipal da Coordenadoria Geral de Vigilância de Saúde de um desses municípios, que no caso é o de Bonfim, né? Ela disse o seguinte: vamos buscar saber quais serão os processos. Olha só, gente, olha só. O vírus está correndo solto e ela disse agora, recentemente, que eles vão procurar saber os protocolos adotados. Legal, né, gente? Muito legal. Estamos também nos preparando para fazer um trabalho de prevenção. Olha a prevenção como vai ser. Onde entra muito turista, onde entra muito comerciante, onde entra muito imigrante, refugiado. Vai ser o seguinte: a prevenção por meio de panfleto, legal, por meio de educação e serviços de atenção básica. Coisa linda, estou emocionada. Ela diz que o Brasil é considerado como baixo risco de contágio. Realmente, é muito baixo o risco de contágio. Mas ela falou que está preocupada com as informações. Ela fala das faixas de fronteira que eles vão trabalhar. Eu achei interessante o que uma farmacêutica de lá falou, achei muito interessante. Ela falou para a Folha de Roraima: são 2 campos abertos existentes e ainda estamos próximos da cidade de Manaus.
que tem um fluxo de indústrias que vêm e vão para a China. De fato, está havendo esse controle do Ministério de Saúde, mas é muito preocupante, pois todas as medidas de segurança devem ser tomadas para evitar um problema global. Só que tudo o que Roraima está fazendo é seguir os protocolos de Roraima, da OMS, que são para o mundo inteiro, o mundo pobre, porque o mundo rico está se virando para não deixar entrar o vírus. E eu não vi aqui nenhuma medida, eu li aqui os jornais de Roraima, não vi nenhuma medida séria para evitar a entrada, até porque o Brasil não vai fechar a fronteira, né? Eu defendo que feche, assim como o Bolsonaro disse que os brasileiros que estão lá na China, apesar de a gente se preocupar entre os brasileiros que estão lá e os 210 milhões que estão aqui, a gente tem que dar prioridade aos que estão aqui. Aí eu pergunto para você que está me assistindo, entre os, entre aspas, refugiados que vêm de lá da Venezuela e os 210 milhões de brasileiros, o que você escolhe? Você não acha que era um momento agora de pedir fechamento de fronteira por uma questão de emergência de saúde global? É uma emergência na área sanitária global que é muito arriscado. A gente sabe que o risco é gigantesco. A gente sabe que os Estados Unidos mesmo estão desesperados com isso, vários países. Então, a gente sabe que é complicado até se identificar esse vírus. Imagina, gente, entendam bem, os caras que estão vindo lá de Venezuela, a gente só tem 3 laboratórios no Brasil fazendo. Vocês têm noção? Então, o que tinha que acontecer? A ONU arrumar um jeito, fazer campo de refugiado, instalar, como eu já peço há anos. Aliás, doutora Sandelane Moura, há muito tempo, ela já tinha esse pedido que o nosso presidente prometeu à população de Roraima quando era ainda candidato. Ele prometeu que iria pedir à ONU a instalação de campos de refugiados. Se já houvessem esses campos de refugiados lá na Venezuela, certamente hoje a gente não teria essa ameaça lá no norte do Brasil. E tem estudiosos que dizem que o sarampo veio da Venezuela. E, para quem não sabe, eu cheguei a fazer live, eu tenho um link sobre isso. O venezuelano, quando chegava no Brasil, tá? Aliás, gente, eu vou levantar isso hoje, tá? Hoje não, eu vou levantar, vou procurar saber com a doutora Sandelane por quê. Eu fiz uma pesquisa com o problema do sarampo, tá? Eu fiz uma matéria e tudo mais. E porque eu soube dos casos dos venezuelanos que estavam vindo com sarampo e outras doenças, e alguns diziam, afirmavam, algumas pessoas que pesquisavam o tema, que o sarampo, que chegou a dar problema sério para o Brasil, estava vindo da Venezuela. Tá? É claro que isso eu não tenho como comprovar, né? Ainda mais de um caso desse. Isso é muito sério você afirmar, mas eu fiz um levantamento na época em relação a isso. Mas uma coisa que eu posso afirmar é o seguinte, eu tenho link, tá? De matéria sobre essa situação durante o governo Temer. Quando o venezuelano chegava na fronteira para entrar no Brasil, ele decidia se seria vacinado ou não. Se ele não quisesse ser vacinado, ele não era vacinado em relação às vacinas que tem que tomar aqui no Brasil. Porém, para fazer a interiorização, os estados brasileiros exigiam que esses venezuelanos fossem vacinados. Ou seja, para trazer doença para Roraima, não tem problema, venezuelano manda. Roraima é terra da Venezuela, ponto. O venezuelano decide. Só que o restante do Brasil não. São os estados e municípios que decidem. Não quer se vacinar, não vem para cá. Mas, enfim,
isso acontecia, isso foi denunciado pela própria prefeita, que disse que de Boa Vista, que disse que entrou em contato com o Ministério da Saúde, isso no tempo do Temer, com várias autoridades, inclusive da ONU, e todo mundo deu apoio a quem? A venezuelano, porque eles mandam no Brasil, né? E o que acontece? A minha preocupação hoje é a seguinte: a gente não tem uma vacina ainda em relação a essa doença. Mas vocês acham que, mesmo que haja uma vacina, se esse tipo de protocolo ainda existe lá na fronteira, ou seja, se o venezuelano decide qual a medida sanitária ou a medida de saúde que ele vai tomar ou não, imaginem nesse caso do coronavírus. Imaginem, porque tinha venezuelano que estimava de não tomar vacina. Entendem? Então, assim, gente, é uma situação. Eu sei que é um tema complexo, vai ter gente que vai ficar indignado comigo, eu sei, enfim. Mas eu estou muito triste, porque recentemente a gente viu que o Brasil fechou fronteiras num caso que não é tão grave como o caso de Roraima. A gente viu que quando os bandidões lá do PCC, mais de 100, acho que eram 170, mais de 100, eu sou boa de matemática, de número, eu não guardo. Mas vocês lembram que não tem 2 semanas, né? Eles, em conluio lá com as autoridades penitenciárias lá e tal, simplesmente o Brasil fez. Olha, eles fugiram da cadeia. Peraí, só um minutinho, gente, que eu estou tendo um probleminha aqui no meu computador. Eles fugiram da cadeia, né? E tinham não somente, inclusive tinham brasileiros, né? Só um minuto. Tinham brasileiros, e o que aconteceu? A gente viu, e o Brasil todo apoiou a decisão do Brasil de fechar a fronteira, né? A gente viu, ninguém reclamou, né? Peraí, só um minuto. Ninguém reclamou quando o Sérgio Moro anunciou que iria fechar a fronteira e fechou. Como foi feito, gente? Eu vou ser sincera. A questão era ligada à segurança. Eu há muito tempo eu não estou muito preocupada com essa coisa de tríplice fronteira, tá? Então, eu não me preocupei muito com o que aconteceu. Aqui eu estou vendo agora, gente, aqui no jornal, foram 76 integrantes da facção criminosa PCC. Eu falei mais de 100, foram 76, me perdoe. Por isso que eu gosto de ver aqui o jornal. Eu não ia nem falar sobre isso agora. Mas a gente viu que houve o reforçamento do policiamento, mas a fronteira com o Paraguai foi fechada. Quem deu crise? Por causa de uns bandidinhos do PCC que fugiram, fechou uma fronteira. Vocês têm noção? Tá, é um caso de segurança pública, PCC perigoso. Cara, fechou fronteira com o Paraguai por causa de alguns elementos do PCC. Queridos, através de Roraima, as Farc estão entrando, através das fronteiras de Roraima, PCC está trazendo o seu pessoal do Hezbollah. Gente, assim, é incoerente. Você fecha porque os bandidinhos lá no Paraguai fugiram, mas esquece que centenas estão entrando por dia pelas nossas fronteiras lá em Roraima, que não tem controle de segurança, nem controle sanitário, né? Cá entre nós. Controle real, a gente sabe que está fraquinho. De repente, com esses novos protocolos, muda. Pode ser, então não vou me meter. Mas controle rígido de segurança não tem. A fronteira é aberta. Entra todo mundo. E já teve gente procurado por organismos internacionais de segurança, o próprio FBI, que foi encontrado lá em Roraima. Então, assim, é incoerente se fechar a fronteira com o Paraguai por causa de uns bandidos do PCC e está entrando gente do Hezbollah, Farc, traficantes da Venezuela. Gente, as milícias terroristas da América Latina estão entrando felizes e contentes lá por Roraima, porque entra fácil. Aí, quer dizer, a gente vê que a gente ainda está com uns conceitos assim muito antiquados para a questão de segurança do Brasil. Está muito antiquado ainda. Mas por quê?
Nesse ponto, eu lamento, o Brasil fechou com a ONU. A agenda globalista da ONU, fronteira aberta. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ou vem pela segurança pública a destruição, por mais que o trabalho do Moro esteja sendo maravilhoso, a gente reconhece, o trabalho dele é no combate a tudo, a gente vê, na área de segurança pública tá bom, mas não adianta você ter um centro de operações lindo, com todas as polícias interagindo, Polícia Federal, a Polícia do Estado lá, próxima à Tríplice Fronteira, lindo, mas não adianta nada disso se lá por Roraima está entrando um monte de gente perigosa para o Brasil, porque a ONU exige isso, que a sua fronteira seja aberta. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que debater, discutir ainda nesse país. Só que agora o perigo no momento, é coronavírus. Então, para encerrar, porque essa live já está muito extensa, nem sei quanto tempo foi já, o meu posicionamento como ativista que deu uma pesquisada no que está acontecendo pelo mundo. Eu não faria carnaval no Brasil. Aconselho a você, cara, cuidado, hein? Cuidado. A não ser que você vá de máscara, né? Enfim, sei lá, né? Enfim, né? Porque quem quer curtir vai curtir, não adianta. Mas eu aboliria o carnaval, ou pelo menos poderia passar para depois, tipo, não vai ser fevereiro, vai ser em abril, vai ser em maio. Cara, vai curtir, mas abril e maio, entendeu? Junho, seja lá quando for. Mas no momento a questão é grave. Eu não teria, tá? É minha opinião. Eu sou leiga no assunto, não é um parecer, é opinião. E também penso que as fronteiras têm que ser fechadas, porque se o Brasil não pode buscar os seus nacionais lá na China, porque o Congresso nunca se preocupou em fazer uma lei para quarentena, fazer uma lei para socorrer brasileiros no exterior, se o nosso Congresso não está nem aí para o nosso povo, isso, né, vai fazer o quê? Mas se o Brasil não pode socorrer o brasileiro lá fora, não é justo deixar as suas fronteiras abertas para trazer o vírus de fora. É o que eu penso, porque apesar de eu trabalhar com direitos humanos, eu vou sempre priorizar o meu povo. Eu vou sempre priorizar os meus irmãos de pátria, senão eu estarei sendo hipócrita. É o que eu penso. Se a gente tem que escolher, eu já escolhi o meu lado. E o meu lado é Brasil. Me perdoem, o Brasil que exija da ONU a tomar conta lá dos refugiados enquanto as fronteiras estivessem fechadas, mas não se preocupem, isso não vai acontecer, os humanistas vão continuar celebrando, porque o Brasil não vai encerrar o pacto que tem de aceitar essa agenda globalista da ONU. Isso eu fiquei muito triste e eu vou bater até o final, porque o meu compromisso é com o Brasil. Tá? Então, gente, vou ficar por aqui, dando informações para vocês. Eu já estou fechando a minha viagem para Brasília, tá? Já está perto, só não vou dizer o dia, a hora, o momento, para a questão do Faraaz Pervaiz, o cristão paquistanês que está com a sua família ameaçada de morte, eles estão lá na Tailândia, e eu entrei nessa causa porque ele me pediu socorro, ok, gente? Não é porque eu me sinto a Mulher Maravilha, não, porque eu não sou, não tem condição nenhuma. Mas quando um ser humano entra em contato com você pelo Twitter, lá da Tailândia, e fala, minha irmã, eu achei interessante isso, ele disse, minha irmã, eu estou precisando de socorro. Portas Abertas abandonou esse cristão perseguido, não quis ajudá-lo, não respondeu ao e-mail, já teve um parlamentar no Brasil. Eu pedi, a assessoria desse parlamentar já enviou, tentou ligar para Portas Abertas, eles não atendem, mandou um e-mail para Portas Abertas para marcar uma reunião para tratar desse tema. Portas Abertas não respondeu a um parlamentar de São Paulo. Por que São Paulo? Porque é lá que fica a sede de Portas Abertas e é lá que fica a sede da ONG Ecoando a Voz dos Mártires. Então, infelizmente, várias instituições também não ajudaram e eu estou articulando, já entrei em contato com algumas pessoas em Brasília e vou tentar levar o assunto ao Itamaraty, ao Ministério dos Direitos Humanos, e lamento também que eu entrei em contato com lideranças religiosas, eu pedi também aqui nas redes para aqueles que me seguem falar com seus líderes religiosos ou com organizações seculares,
para me apoiarem, apresentarem uma declaração que eu tenho, né, uma declaração que eu fiz para aqueles que querem apoiar essa causa, porque eu eu vou a essas entidades com documentos de outras entidades apoiando o nosso pedido do Brasil intermediar a libertação dessa família, para que essa família deixe a Tailândia em segurança. É só intermediar, gente. Eu não estou pedindo para o Brasil gastar dinheiro, não, tá bom? Não é para o Brasil gastar dinheiro, senão vamos dizer, o Brasil com tanto problema e tal. É só para intermediar para uma família de cristãos, tem até criança pequena, que estão ameaçados de morte na Tailândia. Aí você vai dizer, mas por que o Brasil tem que se meter nisso? Reclama com o presidente, então com a ministra, porque o presidente e a ministra deixaram claro que nós, Brasil, vamos ter essa pauta de defesa dos cristãos perseguidos. Então, isso já é agenda de política externa do Brasil. A ministra Damares chegou a dizer que o Brasil vai ser a voz da igreja perseguida. Então, gente, eu só estou agradecendo até o governo porque está atendendo uma pauta que é da ONG Ecoando a Voz dos Mártires há anos e que nenhuma administração de esquerda quis apoiar, né? Então, se o Brasil diz que quer ser voz, não custa nada ao Brasil interceder por cristãos que precisam deixar um país. É só isso, gente. Não vai custar nada para o erário, tá? Ninguém fica preocupado com isso. Então, só porque o Brasil diz que tem essa agenda, eu vou aproveitar. E mesmo que não tivesse, eu ia lá, né? Claro, vocês me conhecem. Então, as autoridades religiosas ou de instituições seculares que queiram apoiar essa pauta, mandem um e-mail para mim, né, para ecoando a voz dos mártires, @gmail.com, e envia esse e-mail dizendo, a instituição tal, através do representante tal, vai assinar o termo de declaração. O termo de declaração, gente, é muito simples, não é nada assim tenebroso. Eu vou ler aqui para vocês não pensarem que é nada tão complicado. Outro detalhe, essas instituições não vão precisar dar um tostão, tá? Um tostão. O termo de declaração diz o seguinte: declaro para os devidos fins de direito que, na qualidade de representante da instituição tal, eu, pastor, eu, presidente, eu, padre, eu, rabino. Aí, judeus, vocês podiam dar um apoio aí, falar com o rabino, com a Federação Israelita de São Paulo, do Rio de Janeiro. Isso é uma causa humanitária. Seria bom a comunidade judaica dar uma força, né? Seria muito bom. O Brasil está sempre lembrando da questão do Holocausto e tudo mais. Eu acho que seria bom haver esse tipo de retribuição, né? Pelo que o Brasil tem feito por Israel, a nível de dar apoio às demandas de Israel. Então, eu, pastor tal, manifesto apoio ao pleito da ONG Ecoando a Voz dos Mártires pela intermediação da diplomacia brasileira junto à Tailândia e ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em favor do paquistanês Faraz Pervaiz e sua família, a fim de que alcancem o status de refugiados cristãos e tenham o direito de lograr liberdade de locomoção, de consciência e de crença nos modos das leis internacionais em território seguro. Data e assina. Gente, é algo terrível? Pasme, querido que está me assistindo. Eu não consegui um pastor ainda, brasileiro, tá, que entrasse em contato comigo dizendo: Déia, o meu campo vai assinar. Déia, a minha igreja vai assinar. É lamentável isso, é muito lamentável. Já recebi pedido dos Estados Unidos, tá? Já pedi, né? Já vai ser encaminhado lá para os Estados Unidos, para uma grande igreja americana, vai dar apoio. Apoio verbal, sabe esse abraço? Pois é, eu não consegui ainda. Lamento, isso mostra que o Brasil não está preocupado com essa pauta, mas eu estou. E eu vou até o fim. Porque quem vê os olhos daquele homem em aflição sou eu e a minha equipe. A gente vê, a gente está sofrendo com ele. E eu vejo como covardia o líder de igreja brasileira que sabe desse problema, eu sei que muita gente não sabe, por isso eu conto com vocês, porque eu também tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu não vivo só trabalhando, só pauta da ONG. Eu tenho outras questões, inclusive pessoais, para resolver. Eu tenho que estudar.
São N situações. Eu tenho que ler as notícias. Hoje eu passei o dia todo estudando sobre coronavírus. Mas dói, gente, a minha alma geme. Quando eu vejo, eu falo com lideranças e as lideranças fingem que não ouviram. E, sabe, eu falo com você que está assistindo e às vezes você nem foi falar para o teu líder. Só que, quando vocês menos imaginarem, eu já estou lá em Brasília. Eu já estou em Brasília e vou fazer o que tem que ser feito. Mas se esse sangue cair, vai ser cobrado na mão daqueles que souberam do que está acontecendo. Então, desculpa o desabafo, eu sou assim. Eu sou e vou continuar. Eu esqueci, gente, tem um detalhe. Eu quero mostrar para vocês um documento, não, perdão, desculpa. Eu quero mostrar, eu sei que a live está comprida, mas vocês sabem, o trabalho é humanitário. Eu quero mostrar para vocês aqui, agora, ao vivo, tá? A cores, o extrato, tá? Que eu tirei hoje da ONG Ecoando a Voz dos Mártires. Tá aqui o saldo, tá? O saldo, aqui, saldo, vê se dá para ver. Espera aí, não sei se está dando para ver o saldo. Bom, eu vou colocar aqui, gente, que eu acho que não vai dar para ver, né? Mas, enfim, eu tenho saldo hoje, eu tirei esse extrato hoje, de R$ 1.076. Só que amanhã não, dia 5, eu vou estar pagando ao contador R$ 250. Tirando, eu tenho que dar satisfação, porque agora eu estou pedindo doação, né? Eu tinha parado. Eu vou mandar para o contador R$ 250 e tem mais a taxa do banco, que eu não me lembro mais quanto é. Está aqui, eu vou ver depois. Então, vai sair uma média aqui de quase R$ 350, desses 1.070, tá? Então, aqueles que quiserem ajudar, eu vou colocar a cópia aqui, ok? Vou tirar uma foto e colocar aqui para vocês verem, tá? Quem quiser ajudar com os custos dessa viagem, pode, por favor, ajudar. Quem quiser, tá? Nós temos o Apoia-se, quem quiser, eu vou colocar o link do Apoia-se aqui, mas nós também temos a conta, que é Banco Itaú, agência 0036, conta corrente 11573-1, eu vou colocar aqui. Banco Itaú, o número do banco é 341. Essa conta não é minha, é da Ecoando, eu presto conta com o contador, tá tudo bonitinho, os gastos que eu tenho, eu guardo tudo, até porque vocês veem que não entra muita grana assim, né? Enfim, o valor que tinha no dia 2 de janeiro era R$ 524, só para vocês terem uma noção. Tá aqui, depois eu vou colocar aqui, vocês vão ver. Então, aqueles que puderem ajudar, com pouco, gente, não precisa ser muito. Eu tenho muitos seguidores que eu tenho certeza que poderiam ajudar nessa causa. Agora, independentemente, tendo ou não recursos, queridos, eu não vou, essa família não vai sofrer, continuar sofrendo pela minha omissão, tá? E o que eu estou pedindo em relação às autoridades religiosas desse país não é dinheiro, porque a gente não tem ajuda de nenhuma igreja, de nenhuma instituição e nem de governo eu nem quero ter para ter liberdade de ação e de fala, né? Mas a gente não tem ajuda contínua de nenhuma igreja, nenhuma instituição. É você que faz as contribuições, que faz doação e nos ajuda. Então, quem puder ajudar, bem. Quem não puder, amém. Então, gente, fico por aqui. Obrigada a todos vocês que assistiram essa live. E amanhã eu estarei de volta com novas informações aqui pela página Ecoando a Voz dos Mártires. Uma boa noite a todos vocês e até mais. Tchau, tchau.